Caros alunos, satisfação em revê-los, né? Vamos dar continuidade ao nosso Direito Empresarial 2. Agora a gente inicia aí no segundo grande tema, né, dentro da disciplina de vocês, dentro desse Direito Empresarial 2, que é a questão dos títulos de crédito, né? Então, o restante aí do semestre, ou, né, melhor dizendo, esse segundo bimestre inteiro, a gente vai discorrer aí sobre os títulos de crédito, né, que é um fenômeno bastante importante e próprio aí desse mundo capitalista que a gente tem, essa ideia de circulação de riquezas, né? Então, um exemplo bastante simples, né, você dá um pedaço de papel para alguém, esse pedaço de papel é revestido de algumas formalidades, você coloca uma assinatura e um valor nesse pedaço de papel, e você, em troca desse pedaço de papel, você retira um carro, por exemplo, de uma loja, né? Ou você retira aí um produto, qualquer bem, né, de um fabricante ou de um comerciante. Então, veja, o que é esse papel? Esse papel é um título de crédito, né? É um documento revestido aí de diversas formalidades e com uma proteção jurídica por trás dele, em que, né, aquele que está dispondo do seu patrimônio confia que aquele pedaço de papel vai ter aí algum valor jurídico, né? Então nós estamos falando aí do cheque, né, nesse exemplo, ou pode ser também um duplicato, uma nota promissória, enfim, são vários os títulos, e tudo isso representa o quê? Representa um título de crédito, né, um instrumento próprio aí para a circulação de riqueza. Então é isso que a gente vai tratar sobre no segundo bimestre, né? E hoje a gente começa com a teoria geral, com as principais características, com os elementos básicos, e aí a gente vai avançando aí nesse estudo, né? Então, como todas as aulas, vocês têm aí o PowerPoint de apoio, vocês podem fazer o download, pode dar continuidade e assim fazer as anotações pertinentes. Então vamos dar continuidade aí na videoaula. Quando a gente inicia um assunto novo, né, dentro do direito, naturalmente que a gente primeiro tem que ver aí suas bases, né, suas premissas maiores, ou, né, colocando aí em outro nome, a gente precisa ver a regra geral, ou a teoria geral, né? Então é isso que a gente vai fazer agora com os títulos de crédito. Você vai dar uma passeada aí por todos os elementos que compõem, né, esse título de crédito. Como ele surge, qual a ideia do que é um título de crédito, e aí a gente avança aí nas suas características, né? Então hoje o ponto principal aí diz respeito às características aí dos títulos de crédito. Bom, título de crédito, como ele é regulamentado? Basicamente ele está aí no Código Civil, né? Está aí dentro do Código Civil, ele vem aí a partir do artigo 887 do nosso Código Civil, e ele vai disciplinar aí a regra geral, né? Ele não vai trazer todos os contornos, ele vai trazer a regra geral, porque nós temos leis específicas aí que vão tratar, né, dos títulos de crédito, é aquilo que a gente vai ver com calma, né, no seu momento oportuno, a gente vai ver a lei aí, os elementos principais de cada um dos títulos de crédito. Aí nós temos as leis específicas, mas, de um modo geral, é o Código Civil que vai trazer aí, né, o arcabouço básico aí do título de crédito. E o que é o crédito, né? Basicamente, o crédito é uma, é uma palavra, né? É uma expressão que vem do latim credere, que significa acreditar, né? Então, acreditar decorre aí do primeiro elemento, né? O elemento subjetivo, ao ter confiança de que aquele instrumento, que aquele documento, ele vai ser suficiente para ter um valor aí patrimonial, né? Ele vai ter aí uma força e as instituições, o Estado vai garantir que se faça aquilo que está prescrito naquele título, né? Então a confiança, acreditar que aquele pedaço de papel representa alguma coisa, representa um valor, né? Então é o primeiro elemento aí, vem do próprio nome, né? Credere, o crédito, né, que é o produto decorrente daquilo que se acredita, o que se crê com absoluta confiança. O direito, né, ele tem uma importância fundamental dentro dessa lógica, né? O direito é que
garante, é a lei que vai garantir que aquele pedaço de papel, aquele documento, tem aí as características da certeza, da exatidão, de ser confiável e permita, né, a circulação de capital. Então, o crédito, o título de crédito, ele é um instrumento dos mais importantes aí dentro da lógica capitalista, né? A gente foge daquela lógica ou daquela ideia do escambo, né, da troca direta aí de mercadoria uma por outra. Aqui a gente faz, né, a troca por uma maneira indireta. A gente dá um valor, dá um crédito, dá um documento, dá um contrato, né, ou um papel que assegura aí a possibilidade de você trocar, né, um bem por outro, né, e assegura a validade e a liquidez daquele crédito. Então, é o próprio bem da vida por riqueza, né, o elemento objetivo, é o próprio a questão material que está inserida na obrigação, né? Então, quando você recebe um título de crédito, naturalmente você tem aí uma probabilidade de que aquilo vai ser cumprido, né? Então você tem uma confiança e uma probabilidade, uma ideia de que se alguém está assinando aquele documento, a tendência é de que ele vai honrar com aquele compromisso previsto naquele título, né? Então nós temos aí o cenário geral, né? Uma ideia básica do que significa e por que ele surge aí e por que ele é o importante dentro do nosso mundo aí de circulação de riquezas, que é a base, né, da nossa economia capitalista. Avançando aqui no nosso slide, né, a gente chega aí à questão, mas afinal, o que é um título de crédito? Né? Vejam, a gente tem uma definição legal lá no artigo 887 do Código Civil, que fala aí que o título de crédito é um documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, né, e somente produz efeito quando preenche aí as formalidades da lei. Né? Então, pela própria definição legal do artigo 887, a gente que tem, né, que o título de crédito é um documento criado por lei, né? Então é um documento escrito, é um documento aí que deve conter os requisitos indicados em lei e em razão dessas características, em razão aí dessas obrigações contidas, né, surge aí um dever, né, um exercício do direito literal e autônomo nele mencionado. Né? Então, temos duas acepções aí acerca do título de crédito. Ele abrange os títulos de crédito propriamente ditos, em sentido estrito, né, que são aqueles os cambiários, que existem por si, independentes aí da sua origem, né, do motivo em que ele foi emitido, e aqueles títulos aí título de crédito num sentido amplo, né, lato sensu, no sentido de que ele representa uma obrigação. Né? Então nós temos duas acepções aí, em sentido estrito e em sentido amplo, conforme a gente vê aí nesse slide. Avançando, né, vamos avançar aqui para o próximo slide, o quinto slide, a gente entra aí na questão da função dos títulos de crédito. Né? Então vejam, a gente já trouxe aí uma abreviação para que ele se presta, né? Mas basicamente ele é uma forma aí de representar uma obrigação, né? Ele representa aí e coloca no papel, ou seja, formaliza a obrigação de ser prestada alguma prestação para o credor. Né? Então surge aí a figura do devedor e do credor, conforme aí esse título de crédito é emitido. Expressa um crédito, bastando em si mesmo para impor a exigibilidade. Né? Então vejam que o título de crédito tem uma peculiaridade bastante interessante. Título de crédito, ele não depende do negócio e da negociação ou do contrato subjacente. Né? O título basta por si. Você não precisa, por exemplo, a gente vai ver isso mais para frente, uma das características, a gente não precisa comprovar a origem, né? O porquê eu tenho um cheque na mão e vou executá-lo. Ah, mas foi porque eu comprei um carro, porque eu comprei uma roupa, porque eu comprei uma joia. Não interessa, esse o porquê eu tenho o título de crédito,
ele não é motivo necessário, não é requisito necessário para eu poder cobrar esse valor daquele que não me pagou. Então, o título de crédito é esse documento, né? Proporciona aí essa obrigação de alguém frente a um credor. O título de crédito é um documento necessário para exercitar esse direito literal e autônomo nele descrito. Em razão aí dessa característica do título de crédito, próprio das suas funções, a gente vai ingressar nas características desses títulos de crédito. Né? Então, vejam, aqui a gente já faz uma antecipação do que a gente vai ver daqui para frente, mas veja, o direito mencionado no título é literal, enquanto ele existe segundo o teor do documento, ou seja, existe aquilo que está escrito, é um direito autônomo, porque não importa a origem, não importa aí a pessoa que está com esse documento, né, ele não depende das relações pré-existentes, o título é um documento necessário para exercitar o direito de cobrar, e esse direito está incorporado naquele documento, naquele papel. Né? Então, são essas as características que vão ser desenvolvidas, vão ser aperfeiçoadas pela doutrina, que é o que a gente começa a ver aí no slide seguinte. Né? Mas antes disso, vamos fazer aí a nossa perguntinha semanal. Bom, nesse momento vamos fazer aí a nossa questão semanal. Lembrando que a nossa questão semanal tem que ser enviada para o e-mail, esse e-mail que aparece aí na tela para vocês. Tem que ser enviado sempre de forma individual, né? Ou seja, cada um manda a sua resposta. E essa resposta tem que ser enviada sempre até o dia da aula em que nós teríamos presencialmente, né? Na semana subsequente. Então, a gente está falando de quartas-feira, e nesse caso, né, o prazo aí, a quarta-feira, é do dia 13 de maio. Então, vocês precisam mandar a resposta de forma individual para esse e-mail até o próximo dia 13 de maio, para valer tanto a presença, né, como também aquela fração de nota. Falando em presença, eu lancei aí as últimas 2 semanas de presença, né? Então fiquem atentos, lá no portal do aluno já constam as faltas das 2 primeiras semanas que nós tivemos aí essas avaliações, ou seja, quem não me mandou a questão respondida computou aí 3 faltas a cada questão não respondida. Né? Lembrando que cada questão equivale a um dia de aula, cada dia de aula equivale a 3 faltas. Então, é essa lógica, fiquem atentos aí com relação à frequência. Bom, vamos à pergunta. Né? A nossa pergunta de hoje, ela está relacionada exatamente nesse momento que eu mencionei, no sentido de que o título de crédito ele é autônomo, ele não exige a verificação anterior, o porquê essa pessoa tem um título de crédito na mão, e por isso a pessoa que tem um título de crédito na mão, ele pode executar, de cobrar aí do devedor aquela obrigação. Ele é autônomo, né? Ele independe da origem daquele documento. Mas aí vem a pergunta, né? E essa pergunta, óbvio que ao longo do curso aí a gente vai respondê-la, né, em alguma das aulas, mas eu já vou antecipar essa dúvida, né, para vocês fazerem aí uma pequena pesquisa e me mandarem a resposta. Um cheque roubado, né, um cheque roubado, furtado. Vejam, é um título de crédito, está de posse de alguém, é uma obrigação autônoma, mas então um cheque furtado, ele deve ser cumprido, ele deve ser adimplido para aquela pessoa que furtou, né? Como é que se resolve essa questão? Então essa é a pergunta aí que vocês devem responder, enviar para o meu e-mail, sempre daquela forma resumida e preferencialmente aí com a palavra de vocês. Voltamos aos nossos slides, né? E daqui para frente e até o encerramento da aula de hoje, a gente vai analisar cada uma das características desses títulos de crédito. Então, são características aí que valem para todos eles e são essenciais, porque basicamente essas características dos títulos de crédito são os elementos aí que o tornam próprios, né? E o tornam aí, por exemplo, e diferem dos contratos, né? Os contratos, por exemplo, têm toda uma característica diferente do que a gente vai ver agora com relação aos títulos de crédito, né? A primeira situação, a primeira característica é a literalidade, né? A literalidade aí no sentido de que o conteúdo da carta, né, ou do documento aí,
ele pode ser exigido e não interessa aí a discussão do negócio que ensejou a emissão do título, né? Então, a literalidade é o que vale no documento, né? Então, vejam que precisa estar expresso no título, precisa estar indicado no documento exatamente o que é a obrigação e o valor daquela obrigação, né? Então, não interessa por que se chegou àquele valor, não interessa por que a pessoa assinou, não interessa a origem daquela negociação. Deve-se exigir e vai ser executada a pessoa que não cumprir o que estiver expressamente indicado no documento, né? Então, oralmente eu fiz um acordo, oralmente a gente combinou outra coisa, mas eu acabei escrevendo diferente. Vale o que está escrito, né? Vale o que está expresso no título, ou seja, é literal, vale o conteúdo da cártula, né, ou desse documento que recebe o rótulo, né, de título de crédito. Então, a primeira característica é a literalidade, vale o que está escrito expresso, né, de maneira expressa. O outro elemento é aquilo que a gente acabou de mencionar, a autonomia, né, que o título de crédito é desvinculado do negócio que ele deu origem, ele é considerado autônomo, né, e essa autonomia ela implica aí o resultado de uma negociação, muitas das vezes, mas a exigência do valor, né, da cobrança do valor, não está feita aí a necessidade, né, de se verificar o porquê houve essa negociação prévia, né? Então, isso significa aí que uma irregularidade existente nessa obrigação não afasta a eficácia desse título, né? Então, o título ele vale por si só, né? Ele tem aí a nota promissória, por exemplo, né? Vamos pegar um exemplo aí que a gente coloca no slide, uma jurisprudência já consolidada, já tradicional do STJ, no caso da nota promissória, né? O fato da nota promissória, que é um título de crédito, estar vinculado ao contrato, não a desnatura como título executivo, né? Então, muitas vezes as pessoas fazem um contrato e dão em garantia uma nota promissória, por exemplo, né? Essa nota promissória, ela não afasta, ela não é, a cobrança dessa nota promissória, ela não exige aí a verificação daquele contrato. A pessoa pode, né, sair executando aquela nota promissória, obviamente, existem instrumentos aí para controlar isso, né, a gente vai ver mais para frente, mas não desnatura, né, a sua característica é, principal de ser autônomo. Literalidade e autonomia são as duas primeiras características aí dos títulos de créditos. Avançando, outra característica, a cartularidade, né? Então aí diz respeito à forma como esse título de crédito se exterioriza, né? Então vejam que o título de crédito ele deve estar representado por um documento, um papel, e esse papel ele deve estar revestido por alguns elementos específicos indicados pela lei, né? Então é a lei que vai dizer exatamente o que precisa ter. Precisa ter lá o nome, precisa ter lá a data, precisa ter o valor, precisa ter uma data de vencimento, precisa ter o aval, precisa ter o aceite, precisa ter, enfim, conforme o título de crédito, ele vai ter aí os seus elementos próprios. Mas aí o detalhe é a questão de que a pessoa precisa ter esse papel para poder executá-lo, né? Então, sem o documento, a pessoa não consegue fazer essa execução, não consegue cobrar. Importa o que está na cártula, não aquilo que você declara que estivesse, né? Então, vamos dar um exemplo aí de você executar um cheque, né? Vamos imaginar aí que você vai executar um cheque, tem o cheque e você não executa o cheque, né? Ah, mas eu perdi o cheque, ou eu tenho um xerox desse cheque, uma fotocópia, não é suficiente, você precisa do documento em específico, né? Inclusive, muitos cartórios, quando você vai executar um cheque, hoje o processo é eletrônico, você digitaliza esse cheque, óbvio, né? Não tem como colocar original na internet, e aí esse documento ele fica à disposição, né? Alguns cartórios, alguns juízos, inclusive, pedem para você depositar em cartório, fica no cofre lá do cartório aquele título, aquele documento, né? Então você precisa do papel
Ou seja, não existem declarações orais ou não existem protocolos, você precisa do documento original aí para poder se valer aí da sua força executiva, né? Outra característica do título de crédito. Avançando, né, uma quarta característica, a questão da independência, né? A independência aí não é a característica de todos, né, apenas de alguns, ou seja, existem uns e outros aí que dependem, né? Existe aí um negócio subjacente que decorre do título, mas basicamente a grande maioria é a qualidade de ser independente, né? Bastam por si mesmos, não se integram, não surgem nem resultam de nenhum outro documento, não se ligam ao ato originário de onde provieram, né? Então, um exemplo da letra de câmbio aí, ele basta por si só, ele é independente de qualquer outro escrito arrazoado que tenha se colocado, né, como motivo, né, da assinatura daquela letra de câmbio. É mais uma característica que, de certa forma, aí é decorrência, né, e uma característica soma com as demais aí para formar um todo coerente. Então, a independência é um deles. Avançando, a característica da abstração, né, a abstração aí ela tem uma proximidade com a ideia de autonomia e, de certa forma, também a ideia de independência, né? Mas basicamente não é a mesma coisa, né? Na questão da abstração, nós temos aí a ideia de que não se leva em conta a não ser o título, sendo irrelevante aí o que impôs a sua emissão, né? Considera-se o valor ou a obrigação inserida no título, né? Então essa é a ideia da abstração. Já a autonomia cortina quando a obrigação se põe em relação a duas pessoas que não contrataram entre si, né? Então, quem exige não é o credor originário, o devedor é aquele que assumiu primeiramente o compromisso, né? Então, vejam, são conceitos aí próximos, né? Mas tem uma diferença aí entre um e outro, né? A questão da autonomia e a questão da abstração. A abstração, ela se afasta da origem, né? Ela é abstrata, vale por si só. Uma outra característica, né, avançando aqui, nós temos a inoponibilidade das exceções, né? Então, basicamente, aquela ideia de que você, enquanto terceiro, né, você não pode aí alegar matérias pertinentes à origem, à causa, né, ao motivo pelo qual foi emitido aquele título, né? Então, quem adquiriu o título, em geral por endosso, por exemplo, mesmo que não tenha participado do contrato, ele não sofrerá ataques aí no que pertine à sua validade ou a existência daquela relação original, né? Então, as exceções pessoais, a briga entre dois credores originários, né? Vamos imaginar que duas pessoas negociaram um carro. A pessoa que comprou o carro deu um cheque. A pessoa que vendeu o carro pegou aquele cheque e passou para você, né? E aí, quando você vai lá contar aquele cheque no banco, vai transformar aquilo em valor, né, transferir o dinheiro para sua conta, a pessoa que originariamente deu o cheque, ela reclama, né, que aquele carro estava com defeito e tudo mais e que não vai honrar com aquele pagamento. Veja, ele não pode fazê-lo contra você, né? O título que ele emitiu é válido, deve ser pago, independente aí dele ter um problema originário com o vendedor, né? O dono da garagem, por exemplo. Então, uma outra característica aí dos títulos de crédito. Não é só isso, temos mais 5 características, né? Vamos avançar aqui. A questão da circulação, né? A circulação é um fator de classificação dos títulos de crédito. A gente vai ver, aliás, na próxima aula, a gente começa falando disso, né? Quais são os tipos de títulos de crédito, como eles se classificam. Mas outra ideia, né, própria, uma característica própria do título de crédito, é que ele é criado de forma a ser transferível, né? A ser aí passível de passar de mão em mão. Existem alguns instrumentos aí para você validar isso, o endosso, o aval. A gente vai ver, né, conforme o título tem aí a sua forma de se realizar, mas a circulação é própria, uma característica própria aí do título de crédito, porque está na sua origem, né?
se a ideia do crédito, do título de crédito é facilitar a circulação de riquezas, obviamente que a circulação tem que ser uma característica dele também. Além disso, a ideia do formalismo, né, o título de crédito exige revisão e cumprimento dos requisitos estipulados em lei, sem preencher esses requisitos, sem colocar todos os elementos indicados na lei, aquele título não tem validade. É diferente do contrato, né? O contrato ele tem as espécies, tem todos os tipos de contrato, e na falta de um expresso, o acordo de vontades é válido também. A lei reconhece um contrato não específico, né? Um contrato não próprio indicado em lei. No título de crédito é diferente. Só vale o título de crédito expresso em lei, né? Aqueles previstos em lei própria, a gente vai ver mais para frente quais são eles, né? Mas o formalismo, ou seja, a obediência às espécies legais, é necessário aí para emprestar a validade, né? Sem cumprir isso daí, esse título de crédito não existe. Bom, avançando, a ideia da solidariedade, a ideia da solidariedade é no sentido de que o devedor da obrigação ela é ela é solidária, então quando duas pessoas assinam aquela cártula, né, assinam a nota promissória, assinam o cheque aí por meio do aval, o endosso, ou quando assinam aí juntamente, né, uma letra de câmbio, enfim, conforme o tipo de título, a ideia, né, e a característica e o que resulta essa assinatura conjunta é a solidariedade de ambos, ou seja, ambos estão aí obrigados a responder pela totalidade da dívida, né? Então, existe aquela ideia de subsidiariedade ou de primeiro um, depois o outro, ou não. A característica normal, né, e os co-obrigados, eles são sempre solidários aí dentro do título de crédito. Além da solidariedade, nós temos a característica da predominância e do caráter pró-solvendo, ou seja, os títulos de crédito eles são entregues, eles circulam para serem saldados, né, ou pagos depois de um certo tempo, né? Então isso significa que quando se circula um título de crédito, há essa expectativa, essa confiança legítima de que ele vai ser saldado. Em razão disso, né, e a colocar em prática essa confiança, essa ideia de que ele vai ser saldado, o direito ele criou uma série aí de proteções, né, em cima desse título de crédito. Algumas delas são próprias das suas características, por exemplo, a autonomia, né, a ideia da cartularidade, a ideia da independência, ou seja, né, você tem uma proteção legal, a inoponibilidade de exceções também, são tudo características aí próprias para garantir essa solvibilidade, né, esse pagamento daquele título, inclusive na esfera processual, né? Então, essa predominância do caráter pró-solvendo, essa proteção que o direito dá, aparece também aqui na questão da executividade do título. Então, em termos processuais, lá no Código de Processo Civil, nós temos que o título de crédito é um título extrajudicial e é um título que pode dar início a um processo de execução. É o processo de execução, vocês vão ver, o dia que vocês estudarem processo civil, o processo de execução ele tem um rito muito mais célere, muito mais rápido e ele é totalmente a favor do credor. Né? Para vocês terem ideia, né, o réu ou o devedor ele é intimado a pagar a obrigação em 3 dias. Né? Então vejam, se não pagar em 3 dias, começam aí os atos de penhora, os atos aí contrários ao patrimônio dele. Então vejam, o título de crédito ele dá essa proteção, dá essa possibilidade aí de o credor exigir com muito mais força, né, do devedor essa dívida que ele não pagou. É próprio aí da ideia do título. Então, esses títulos de crédito eles são executáveis, né, por meio de processo de execução, o que coloca eles muito mais à frente do que um contrato, por exemplo. Né? Um contrato que não tem duas assinaturas, duas testemunhas, ele não é título executável. Né? Então,
o que acontece? Você vai para o rito ordinário. Você primeiro discute a existência e a validade do contrato para depois poder exigir a obrigação. Aqui no título de crédito, não. Você já pressupõe de que o título, né, tem validade. A suposição inicial, a premissa inicial é de que aquele título é válido, aquele valor é idôneo e o devedor não cumpriu com aquilo que foi prometido. Então, a premissa, né, a ideia original é sempre proteger o credor, aquele que está de posse do título que não foi adimplido. Bom, pessoal, com essas características, com essas peculiaridades aí dos títulos de crédito, a gente encerra a nossa primeira aula. É uma aula apenas introdutória aí da questão dos títulos, né? A gente vai avançar com bastante calma neles. A gente tem um bimestre inteiro para poder fazer isso, né? Então não vamos jogar muito conteúdo, não vamos atrapalhar aí a evolução natural desse assunto. É um assunto extremamente importante aí na vida de qualquer um de vocês, né? Todos somos afetados e todos nos utilizamos dos títulos de crédito, então nós precisamos ter aí um aprendizado com bastante calma e com bastante cuidado desse tópico, né? Então vamos fazê-lo em partes, vamos dividir aí de forma organizada e vamos começar com essa ideia geral que a gente viu hoje. A partir da semana que vem a gente avança aí nos tipos de títulos de crédito e avança também aí em algumas peculiaridades inerentes aí à teoria geral. Um abraço, né? Espero que estejam todos bem e até a próxima semana.